O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondeste corretamente. Faze isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Jesus perguntou: na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa noite. Então, eu sou o Frei Gilvander Luiz Moreira. Primeiro, agradeço a acolhida, meu querido amigo Padre Antônio, meu querido amigo e irmão Padre Rui. Padre Rui, eu tive a alegria e a responsabilidade de ser um dos professores do curso de teologia dele, tá? A monografia, a conclusão do curso, né? Que beleza, e fiquei muito feliz quando fiquei sabendo, Padre Rui, que você viria também exercer o sacerdócio aqui na nossa querida paróquia e cidade, município de Arinos. Padre Antônio, um querido amigo e irmão. E para quem não me conhece aqui, parte da minha infância e da minha adolescência eu vivi aqui em Arinos, né? Estudei no município de Arinos, da 1ª à 8ª série. Estou vendo, parece que tem professoras minhas aqui.
É uma alegria muito grande, é emoção. Há 31 anos atrás, era dia 30 de julho de 1994, não tinha essa matriz linda aqui. Aí eu estava sendo ordenado sacerdote lá na praça, na frente da antiga igreja de Nossa Senhora Aparecida, né? Então, alegria rever tantos amigos e amigas aqui, pessoas queridas. Cumprimento também quem está tendo a alegria e a responsabilidade de participar dessa missa, acompanhando através de um trem chamado YouTube, canal aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, Arinos, Minas Gerais. E aí o Padre Antônio e o Padre Rui generosamente pediram que eu fizesse a homilia. E ao fazer o mestrado em hermenêutica bíblica, fiquei muito feliz quando descobri que a palavra homilia significa diálogo. Então, esse momento na missa, depois que a gente ouve as leituras bíblicas, ouve o Evangelho, é para fazermos homilia, dialogar sobre a nossa vida, sobre a realidade que somos e que nos envolve, a partir da palavra de Deus, a partir dos textos bíblicos. Não é momento para se fazer sermão. Sermão é coisa moralista, a gente dedinrista assim, começar a dar sabão nas pessoas, né? Mas homilia é uma palavra boa para alimentar a nossa dimensão espiritual, para a gente sair da igreja mais feliz, com mais amor no coração, com mais esperança e utopia no olhar, com fé, de cabeça erguida, né? E o evangelho de hoje é muito especial para todos nós e para mim especificamente, porque ao fazer um mestrado, no final a gente tem que fazer um trem chamado dissertação de mestrado. E eu escolhi essa parábola do bom samaritano. Sobre essa parábola eu escrevi um livro, mais de 150 páginas. E eu tive a alegria também, há 25 anos atrás, quando estava terminando meu curso de mestrado lá em Roma, de ir 2 semanas lá na Palestina e ficar lá estudando arqueologia bíblica e geografia bíblica. Então tive a alegria de fazer esse percurso que o samaritano fez. Fui a pé da cidade de Jerusalém até Jericó, 32 quilômetros a pé, passando pelo deserto da Judeia. No meio da estrada a gente encontra lá um buraquinho assim no chão. Aí os guias turísticos dizem: aqui é que foi a pensão que o bom samaritano trouxe a pessoa que foi ferida brutalmente e estava lá metade viva, metade morta, semi-morta, e foi acolhida aqui nessa pensão. Só que encontrei lá um caboclo que estava cuidando ali. Ele falou: $2, $2 para entrar aí. Eu falei: caramba, só. E ele ficava ali só para pegar os $2 de cada turista. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, esse evangelho tem uma mensagem especial para nós. Primeiro, começa, antes desse evangelho, Jesus diz assim, ó: feliz as pessoas simples e humildes. Esses entendem o projeto de Deus. Ai dos estudados e dos poderosos. Então aqui vai mostrar quem é que entende. Lembrar que esse evangelho está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, que foi escrito ali pela década de 80 do primeiro século. Uns 50 anos após a missão pública de Jesus. E Jesus está, junto com o seu movimento religioso e popular, junto com seus discípulos e discípulas, marchando da Galileia, da periferia da Palestina, lá para a capital, Jerusalém. Já tinha feito aquela fase da primeira missão, Jesus no meio do povo,
esbanjando ternura, compaixão, solidariedade, fazendo os milagres, e o povo feliz com Jesus. Mas chega um momento que Jesus chega à seguinte conclusão: precisamos marchar rumo à capital, porque lá que está o templo, lá que está o sumo sacerdote, o chefe do poder religioso, é lá que está o governador, né? Pilatos, é lá que está os grandes saduceus, que eram os grandes proprietários de terra da época. Quem controlava as terras eram os que tinham maior poder econômico. E aí Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, em 10 capítulos, Jesus vai subindo para Jerusalém. E essa viagem missionária de Jesus é uma caminhada eminentemente formativa e missionária. Jesus vai educando e formando seus discípulos e discípulas para se fazer a verdadeira missão. Aí vai aparecendo vários acontecimentos. E aqui aparece um doutor da lei, que era tipo um teólogo, biblista, um intelectual, né? Que achava que sabia tudo, e faz uma pergunta meio esquisita para Jesus. Fala: Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Veja bem, o escriba, o doutor da lei, estava preocupado com o pós-morte. Como herdar o céu? Como conquistar o céu? E o Evangelho de Lucas, e também Mateus, Marcos, e no Evangelho de João, tem vários tipos de perguntas, mas 2 se destacam. Quando chega para Jesus, os pobres, os doentes, os famintos, os cegados, os paralisados, os excluídos, e pedindo: Jesus, eu quero saciar a minha fome. Jesus, eu quero ver. Jesus, estão dizendo que eu sou impuro, cura-me. Jesus responde com solidariedade. Mas quando vem a pergunta de um doutor da lei, de um rico, de um jovem rico, aí Jesus faz um diálogo, interpela, provoca. Aí Jesus começou um diálogo com esse doutor da lei. Como é que está escrito na lei? Convida ele para olhar para a história. Aí fala assim: lá no livro de Deuteronômio, Levítico, fala que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus pedagogicamente diz: olha, tire as lições do passado, tire as lições da história. Quem não aprende com a história corre o sério risco de continuar errando no presente e no futuro. Aí ele: não, tem que amar a Deus e amar o próximo. Aí Jesus falou: beleza, faça isso e você viverá. Você viverá, terá vida. Veja que Jesus não falou assim: faça isso e você ganhará o céu. Então o escriba estava assim de cabeça erguida, olhando para o céu. Jesus dá uma resposta e fala assim: meu irmão, faz assim, ó, olhe para o aqui e agora, olhe para a realidade. Se você quer ganhar o céu, você tem que viver bem aqui. Foi a primeira chamada. Aí o escriba, já assim meio interpelado, falou: Jesus, e quem que é meu próximo? Aí Jesus, de uma forma brilhante, Jesus não continuou fazendo discussão teórica. Jesus não deu a aula dizendo assim: o seu próximo é fulano, é beltrano e tal. Jesus falou: meu irmão, vamos olhar para a realidade? Veja o que aconteceu aqui, ó. Aí conta uma história, um fato concreto, e que era provavelmente um fato que acontecia muitas vezes, e se tornou uma parábola, fato paradigmático. E aí qual que é a história? Uma pessoa descia de Jerusalém para Jericó, e lá no meio da estrada ele foi assaltado, né, roubado, e ficou muito ferido e semi-morto. E aí vem Jesus, faz questão de dizer: olha, presta atenção. E vieram 2 pessoas religiosas, 2 líderes da religião, um sacerdote e um levita.
aquele que presidia o culto lá no templo, e o levita era auxiliar, como tem os auxiliares aqui dos padres, né? Aí Jesus fala: veja o que eles fizeram. De longe, viram a pessoa assaltada, ferida, semi-morta, mas o que fizeram? Fecharam o nariz assim, e deram a volta, se distanciaram da pessoa, fizeram assim, e queixo duro, seguiu. Aí Jesus: mas, porém, eis que apareceu um samaritano. E aí Jesus convida o doutor da lei: meu irmão, vamos prestar atenção como é que foi o comportamento, a atitude do samaritano. E isso era algo que provavelmente incomodou pra caramba o doutor da lei. Sabe por quê? Porque entre os judeus e os samaritanos havia uma hostilidade muito grande. 1000 anos de ódio, 1000 anos de separação, 1000 anos de intrigas, né? Diz lá na Bíblia lá que em 970, depois que morreu o rei Davi, Salomão, aí repartiu o reino. 10 tribos de um lado e 2 do outro. Reino do norte, reino do sul. Aí os judeus construíram o templo em Jerusalém. Os do norte, os samaritanos, construíram o templo na Samaria, no Monte Garizim. E aí, volta e meia, os samaritanos atacavam os judeus. Volta e meia, os judeus atacavam lá. Então, briga dos dois lados. Então, veja bem, Jesus coloca o doutor da lei para prestar atenção num samaritano. Um samaritano. E esse samaritano, para os judeus, era considerado uma pessoa estrangeira, não era considerado povo de Deus, era uma pessoa impura, era uma pessoa odiada, execrada. Aí Jesus fala assim: preste atenção como é que foi a postura desse samaritano que vocês tanto discriminam, que vocês odeiam, torcem o nariz e tal. Aí o Evangelho, com a maestria, descreve e diz assim: eis que um samaritano descia de Jerusalém, viu, se aproximou, se comoveu, chegou mais perto, prestou os primeiros socorros, com óleo e azeite, quer dizer, com frutos do seu trabalho, provavelmente com óleo e azeite, fruto da sua produção agroecológica, medicina natural. Mas esse samaritano não fez apenas os primeiros socorros, ele viu, se comoveu, se aproximou mais, prestou os primeiros socorros, e diz o Evangelho, depois pegou o assaltado, ferido brutalmente, colocou no seu próprio animal, no seu próprio animal, para dizer que ele, provavelmente, ele foi a pé e levando o caído no cavalo, no burrinho lá, né? E aí chegou numa pensão, não foi autoritário, não falou para o dono da pensão assim, falou: olha, já fiz a minha parte, já dei esse, já atrasou minha viagem, estou perdendo negócio que eu tinha que fazer mais lá na outra cidade lá, agora o abacaxi é com você. O samaritano não fez nada disso. Diz que o samaritano ficou lá com ele na pensão, dando mais cuidados a noite inteira, e fala assim: no dia seguinte, o samaritano meteu a mão no bolso e falou para o dono da pensão: está aqui mais 2 denários. 2 denários dava para custear a vida, a estadia daquela pessoa ali na pensão, cerca de 1 mês, o que indica que provavelmente ele foi assaltado e estava gravemente ferido, e precisaria de um grande tempo de recuperação. E mais, diz o texto, que o samaritano vai embora, sem dizer o nome dele, e sem deixar o endereço para onde é que o samaritano iria. Aqui está a beleza. Jesus convida o doutor da lei e fala: meu irmão,
preste atenção no processo de solidariedade libertadora que o samaritano empreendeu. Choque de realidade. E aí, imagina quando essa pessoa melhorou lá, se fosse perguntar para o dono da pensão assim: como é que chamava o samaritano que me socorreu? Ah, rapaz, ele foi embora, não deixou nem o nome não. Nossa, eu queria tanto agradecê-lo. Ele foi para onde? Não sei não. Quer dizer, o samaritano fez um tipo de solidariedade que não estabeleceu um vínculo de dependência. E esse é um grande mal do assistencialismo. Quem faz só assistencialismo, só uma doação aqui e outra ali, muitas vezes estabelece um laço de dependência. Quem dá, muitas vezes fica com a consciência tranquila, fala: opa, agora eu já ganhei um passaporte para o céu, agora Deus, por favor, está vendo favor. Aí não é bom, né? Aí no final Jesus faz outra pergunta, dialogando com a pessoa. Jesus não exclui ninguém, nem rico, nem pobre, mas confronta com a realidade. Fala assim: meu irmão, prestou bem atenção na história aqui, nessa parábola? Qual dos três você me diz que foi de fato misericordioso com a pessoa que estava agredida, ferida, semi-morta? O Evangelho faz questão de dizer que o doutor da lei não teve a dignidade de dizer: foi o samaritano. Nem o nome deles eles não aceitavam pronunciar. Ele diz assim: aquele que fez misericórdia com ele. Aquele. Mas não teve a humildade de falar o nome dele, samaritano. Aí Jesus falou: meu irmão, vá e faça você também o mesmo. Conclusão, e para encerrar nossa reflexão aqui, o Evangelho de hoje pede para nós, para a gente ficar muito criativo e prestar muita atenção, porque muitas vezes, como na época de Jesus, como na época das primeiras comunidades, década de 80 do primeiro século, líderes religiosos na época, sacerdotes e levitas, que diziam lá no momento do culto que Deus é misericordioso, que a gente tem que ser misericordioso, mas não foram hipócritas, foram insensíveis, foram duros diante da pessoa. E isso acontece também nos nossos dias. Eu fico indignado quando eu vejo pessoa que se diz cristã, seja católica, seja crente, seja evangélica, pentecostal, neopentecostal, seja padre, ou seminarista, ou frei, ou pastor, ou pastora, ou ministro da Eucaristia, de qualquer movimento religioso. Eu fico indignado quando as pessoas religiosas, que são as que têm a graça de dizer: eu acredito em Deus, eu sigo Jesus Cristo, mas na prática vive uma vida de contradição, de hipocrisia, e muitas vezes cai naquela esparrela que é criticada pelos profetas: não use o nome de Deus em vão, né? Não use o nome de Deus em vão. E aí tem muita gente que fica dizendo que é cristão, e Deus para aqui, Deus para ali, mas na prática estão apunhalando as pessoas. Então esse Evangelho denuncia profeticamente todas as pessoas que se diz religiosas, mas que na prática são insensíveis e cruéis, como o sacerdote e o levita lá. E esse Evangelho também nos convida, fala assim: não tenham preconceitos, tenham a grandeza de espírito, de prestar atenção na sociedade. Quem de fato é uma pessoa que é uma pessoa ética, solidária, fraterna, que diante das pessoas machucadas, sofridas, se faz solidária e caminha junto e ajuda as pessoas a se reerguer. Então eu peço que a luz e a força divina, que essa profecia desse Evangelho toque fundo no nosso coração, para a gente
seguir o exemplo do bom samaritano. E o bom samaritano, ele acontece também no nosso meio. Isso me dá alegria, né? Tem padre gente boa, tem freio gente boa, tem ministro da Eucaristia gente boa, tem leigos gente boa, né? Que segue de fato e que não é preconceituoso, não discrimina ninguém, mas vai tecendo, convivendo, gerando fraternidade. É isso que esse evangelho pede de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.